Saúde os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. São precisamente aqui em Brasília, Distrito Federal, 8h57. E nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos dar bem-vindo a nossa irmã Ana Canevari. Que Deus abençoe. Paz do Senhor, boa noite, irmã Ana. Saúde para você e toda a sua família. Queremos também dar bem-vinda ao nosso querido presbítero André Nascimento. Deus abençoe o senhor. Diaconisa Rosana, diácono Bruno e o nosso querido Gabriel, toda a sua família, presbítero Nascimento, sejam abençoados, saúde para vocês, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em mais uma live, Instagram. Hoje são 20 de julho de 2021 e nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, ainda falando sobre Salomão, e depois de Salomão nós iremos falar sobre Quemos, que é um deus adorado pelo rei Salomão por causa de suas inúmeras esposas, e que Salomão edificou um altar, uma casa de adoração lá no Monte das Oliveiras, né? A esse Deus pagão. Vamos explicar tudo direitinho, né? E contextualizar para nós nos dias atuais. Seja bem-vindo a missionária Áquila, nossa filha missionária Áquila, nosso genro evangelista Tiago e o nosso netinho Samuel Barbosa. Um beijão aí nos meus cabelos caracolados. Saúde aí para vocês, né? Áquila, toda a família, Tiago, Samuel, saúde. Sejam bem-vindos, Pai do Senhor, e boa noite. Estamos no Instagram, toda terça-feira no Instagram, às 9 horas da noite, live com o pastor Jamaci Barbosa Adessude. Se você quiser fazer comigo um gabinete pastoral online, só entra em contato comigo no meu WhatsApp particular, DDD 061 Brasília, Distrito Federal, 991391463, 991391463. Faremos com você um gabinete pastoral online. A gente agenda e vamos conversar, aconselhando, orientando espiritualmente, para você tomar as decisões certas no caminho desta vida, tomando decisões certas. E estamos aqui para orar por você, aconselhar, orientar, em o nome de Jesus. Queremos também avisar que a nossa Adessude fica localizada SIG, Setor de Indústrias Gráficas, SIG quadra 6, lote 1395, Brasília, Distrito Federal. Por causa da pandemia, estamos funcionando culto presencial só aos domingos. Domingo pela manhã, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, EBD. Domingo à noite,
às 18 horas, culto da família. Domingo agora é o 4º domingo de julho. Estaremos ministrando ali a Santa Ceia do Senhor. Então você é o nosso convidado especial. Dá uma passadinha ali na ADESUD e vamos nos congratular no Senhor Jesus Cristo, participando da Santa Ceia do Senhor. Eu quero dar bem-vindo aqui a nossa querida irmã Maiane. Maiane, paz do Senhor, boa noite. Um beijão aí em você, seu filhão, né? Seu esposo. Que Deus abençoe Maiane. Maiane é uma irmãzona do nosso coração. Deus abençoe também o caminhoneiro de Jesus, irmão Vânio. Um abraço, irmão Vânio. Um abraço na irmã Divina. Um abraço na sua filhona Lauriene. Laurivânia, né? São todas filhas do irmão Vânio. Caminhoneiro de Jesus, Pai do Senhor, boa noite. Saúde para o Senhor e toda a sua família, irmão Vânio, Deus abençoe. Irmãos, se você deseja contribuir com o nosso ministério, Assembleia de Deus Sudoeste, Ministério Graça e Paz, que tem a sigla ADESUD, se você deseja contribuir para nos ajudar no aluguel da ADESUD, no IPTU da ADESUD, você deseja, eu vou ajudar o pastor Jamaci, a igreja dele é templo alugado, ele precisa de ajuda para o aluguel, de ajuda para pagar o IPTU, de ajuda para pagar uma água, uma luz, material descartáveis, material, né, de expediente, né, material de limpeza. Se você quer ajudar a nossa ADESUD, só é fazer o Pix ADESUD. Você pode ofertar, dizimar e pagar um voto fazendo Pix ADESUD. Só é digitar o CNPJ da ADESUD, que é 23 027 230 1000 de ré 40. Pix ADESUD é só digitar o CNPJ da ADESUD. 23 027 230 1000 ao contrário 40. Você pode dizimar, ofertar e pagar um voto, tá bom? As lives continuam todos os dias que está certo para ter live. Terça, Instagram. Quinta, YouTube. Sábado, Facebook. Sempre 9 horas da noite, 21 horas. Então participe das nossas lives, tá bom? Será um prazer tê-lo conosco aqui, em o nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, te guarde e te proteja. Visite o canal da ADESUD. A ADESUD tem um canal no YouTube que tem vídeos novos todos os dias. Você visita o canal da ADESUD, se inscreva no canal da ADESUD, ativa o sininho e dá um like, tá bom? E assista os vídeos ali, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não esqueça de se inscrever no canal da ADESUD, tá bom? Vamos começar aqui falando e pregando a palavra de Deus. Vamos lá, tá bom? Deixe-me colocar aqui uma Bíblia para servir aqui de apoio, né? Para ficar mais alto um pouquinho. A gente vai chegando à idade e vai ficando com dificuldade de enxergar, não é? Percebe-se que Moisés, conhece Moisés, né? Na sua sabedoria,
previu os problemas oriundos da ganância, da luxúria, mas Salomão tropeçou exatamente naquilo que Moisés havia lhe prevenido nas suas ordenanças. Salomão caiu na ganância e caiu na luxúria, não é? Nota-se a diferença do coração de Davi para o coração de Salomão. Davi se arrependeu, cometeu erros, falhas e pecados e se arrependeu. Já Salomão não chegou a se arrepender. O primeiro, Davi, sempre se arrependia dos seus pecados e consertava o erro cometido. Já Salomão não se arrependeu, pois justamente as muitas riquezas, glória e luxúria causaram-lhe cegueira espiritual e uma quase impossibilidade de arrependimento. Vamos ler aqui Lucas 18 e 25. Eu quero ler para você Lucas 18 e 25. Vamos ver o que diz? Lucas, capítulo 18, versículo 25. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa afirmação do Senhor Jesus não está se referindo que todo rico vai para o inferno. Está dizendo isso. Que todo rico perde a salvação. Não está dizendo isso. Não está se referindo também a uma agulha de costurar pano, de costurar saco, de fazer atividades domésticas, né? Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, eles têm a tendência a adorar Mamon. Mamon é quem? É o dinheiro. O interessante é que Mamon, o dinheiro, o adorador ao dinheiro, aquele que confia nas riquezas, aquele que confia no dinheiro, que adora o dinheiro, geralmente, não estou generalizando, mas alguns ricos, ele só crê no dinheiro dele. E quem adora dinheiro serve a Mamon. E Mamon, o Senhor Jesus chamou ele de Senhor na Bíblia. Ele é um senhor que escraviza dezenas, centenas e milhares de pessoas. E quando fala aqui da agulha, era uma passagem chamada agulha, que existia no muro de Jerusalém, e que só dava para passar um homem, apertadinho. E Jesus comparou que um camelo, como é um animal desengonçado, grande, e tem camelo de uma dromedário e camelo da mesma família, tem uns que tem duas corcovas. Então, há uma dificuldade muito grande de um camelo passar ali naquela passagem chamada agulha. Não está se referindo a uma agulha de costurar roupa. Está se referindo a agulha, o nome de uma passagem que existia nos muros de Jerusalém, que dava para passar um homem apertado. Então Jesus usou aquela passagem, comparando um camelo, que é um animal grande, cheio de corcova
e desengonçado. Isso é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque o rico confia na riqueza. Rico não falta nada. O rico tem roupa, tem calçado, tem casa, tem carro, tem dinheiro, tem tudo. Tudo que ele quer, ele tem. Então, ele não vai, né, em busca de Deus para nada. Ele confia no dinheiro dele, na riqueza dele. E Salomão se tornou um homem muito rico, muito poderoso, muito sábio. Salomão acumulou prata, ouro, joias preciosas, acumulou cavalos, multiplicou mulheres, ele multiplicava tudo. Salomão multiplicava e tinha demasiadamente ao seu dispor. Então, Salomão enlouqueceu, porque o dinheiro enlouquece, a mulherada enfraquece, o poder sobe para a cabeça e a pessoa se acha o cara. E aí Salomão começou muito bem, porém terminou muito mal. O próprio Salomão, enquanto ainda dependente de Deus e não de suas habilidades, disse: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Está lá em Provérbios, capítulo de número 3, 5 e 6, escrito pelo próprio Salomão. Porém, Salomão, ele escreveu, depois se esqueceu daquilo que escreveu. Nós queremos dar bem-vinda à nossa irmã Luciana de Jesus. Ela é cantora, mulher de Deus. O Senhor te abençoe, minha filha. Seja bem-vinda. Saúde para você e toda a sua família. Luciana de Jesus. Saudade de você. Jesus te abençoe. Queremos dar bem-vindo ao pastor Edmilson Pereira. Paz do Senhor, boa noite. Saúde, meu amado, para você e toda a sua família. Pastor Edmilson, seja bem-vindo. Infelizmente, Salomão deixou de confiar em Deus e trouxe sérias consequências, permitindo que se perdesse boa parte daquilo que ele havia adquirido e organizado. Por isso Deus voltou-se contra Salomão e predisse a ruína do seu reino quando seus filhos assumissem o trono. Então já estava escrito. Você pode encontrar em 1 Reis, capítulo de número 11, versículo 9 a 13, Deus já falando da queda de Salomão, porque Salomão verdadeiramente não vigiou na terra. Olha, nós temos que vigiar na terra. Vigiar. Vigia, porque as coisas dessa vida podem nos embaraçar. Tem muito crente embaraçado com dinheiro, com ouro, com prata, com joias preciosas. Tem muito crente se embaraçando com mulheres, se embaraçando com a fama, com a glória, com o poder. Vigia na terra, meu irmão. Vigia na terra, minha irmã. Não podemos perder, nem colocar em risco a nossa salvação em Cristo Jesus. Isso é um perigo, tá bom? Salomão fez alianças políticas com vários reinos antigos, territorialmente próximos. Quando o homem de Deus mergulha na política, irmão, a coisa fica muito complicada. Se você quer ser político como pastor, como crente, eu não ignoro isso. É bom a gente ter lá na nossa Câmara Federal
né, no nosso Senado Federal, como vereador, como prefeito, como governador, como deputado distrital, deputado federal, senador, presidente. Ter crente lá, com certeza, claro. Tem que ter crente ali, servo de Deus, serva de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, atuando na política. Porque se a gente não tem ali os crentes, Satanás faz a farra. Satanás desgraça tudo. Porém, você que é pastor, auxiliar, não. Porque você é um pastor auxiliar, está só auxiliando, você pode se candidatar. Se você é pastor de cajado na mão, titular, e quer se candidatar, não é pecado não, se candidate. Porém, faça algumas coisas como um homem de Deus. Entrega o cajado, deixe verdadeiramente um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus assumir o rebanho, entendeu? E vá se candidatar, se candidate, né? Quem sabe você não ganha aí para assumir, né, a política e aí trabalhar em prol do evangelho como homem de Deus, como mulher de Deus. Não sou contra isso não. Eu sou contra, meu irmão, a você ficar fazendo do altar palanque de político. Eu sou contra é você colocar cabresto nas ovelhas e obrigar elas voltarem no seu candidato. Nós vivemos num país democrático. Voto é secreto e livre. Então, você pode orientar a igreja, dizer, olha, irmãos, vote em pessoas que não prega ideologia satânica. Tem uns políticos aí pregando e lançando projetos para serem aprovados, são projetos satânicos. Um político que coloca um projeto para o pai casar com a filha, a mãe pode casar com o filho, né? Você vai votar num endemoniado desse, né? A irmã pode casar com o irmão, pode ter sexo com criança, pode ter sexo com animais, pode fazer sexo, né? Homem casa com homem, mulher casa com mulher. Esse tipo de projeto é um tipo de projeto satânico, diabólico. Então, o partido, o candidato, o político que defende uma ideologia satânica dessa, ele tem que não ganhar a política. Não vote num candidato que defende ideologias satânicas, anticristã, né? Tem candidato que... Aqui teve um governador em Brasília que derrubou mais de 40 igrejas evangélicas. Para que fazer isso? Para que, governador? Para que o senhor fazer isso com os pastores, com os crentes? Um dia eu estava assistindo o DFTV, irmão, eu sei que é a luta de um pastor para conseguir uma igrejinha. Eu sei a luta, né, de um pastor para conseguir uma igreja, abrir uma igreja, comprar uma bateria, colocar ali dentro, colocar os banquinhos para os irmãos sentarem, comprar um ventilador. Eu sei a luta, irmão, eu luto nessa vida como pastor muitos anos. Comecei muito jovem, dirigindo igreja, sei qual é a luta. E um dia eu estava na sala de casa, assistindo o DFTV, e presenciei uma cena que eu chorei. Chegou aquele trator
aquele tratorzão, aquela pá mecânica, aquela Michigan, aquele tratorzão, o operador em cima, encheu de polícia. Para que isso, meu Deus, né? Cheio de gente, e ali os irmãos falando, pelo amor de Deus, faz isso não, deixa a gente pelo menos tirar os utensílios do Senhor de dentro da igreja. Aí você fala para mim, mas o pastor sabia que aquele terreno era ilegal. Irmão, saber ele sabia, mas ali poderia ter uma igreja, não tinha problema nenhum. Quantas pessoas, né, que constrói casa, que constrói isso, que constrói aquilo, né, e não vai lá e não derruba, vai lá e legaliza, né? O governador dá lá a sua canetada e legaliza aquilo ali, e o pastor paga aquilo ali, as taxas que tem que pagar, o terreno que tem que pagar. Não se faz uma coisa daquela. Botou a pá mecânica lá, derrubou as paredes por cima de bateria, por cima de cadeira, por cima de caixa de som. Além do pastor perder a igreja, né? Todos os utensílios da casa do Senhor virou escombro, virou cinza. Saiu assim arrastando tudo, esmagou tudo, derrubou tudo, acabou com tudo. E o pastor assim chorando, os irmãos chorando. Governador, onde é que o senhor está agora, governador? O senhor está onde agora? O senhor ganhou o que com isso? Ganhou o que com isso? A famosa AGFIS. E a chefe da AGFIS na época era crente, se dizia crente, a mulher de Deus, crente. Derrubaram quase 40 igrejas. Para que isso? Então, há uma necessidade muito grande de ter homens de Deus na política. Mas homens que verdadeiramente saiba ser político. Não fica sujando a noiva de lama, sujando a noiva de escândalo, sujando a noiva, né, de esgoto. Respeite a noiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noiva é a igreja, respeita. Saiba ser político de uma maneira inteligente, de uma maneira que não venha prejudicar a igreja do Senhor, nem fazer a igreja do Senhor de comitê político, de palanque político, transformar o culto em comício. Isso para mim é uma nojeira. Encher a igreja de político, colocar lá os adúlteros, os carnais, os mundanos em cima dos púlpitos. Olha, isso virou uma bagunça. Aprenda a ser um político, não colocar cabresto na noiva para votar no seu candidato à força e outras coisas aí que a igreja está fazendo, aliança com político, sujando a igreja, escandalizando a obra de Deus, sujando o evangelho. Isso é uma coisa nojenta. Salomão fez isso daí, meu irmão. Salomão fez alianças políticas com os vários reinos, casou com mulheres pagãs, e o final da sua carreira foi só desastre, miséria, fracasso e queda. Que é o que está acontecendo com muitos crentes que se candidata, que entra na política, e você vê pastor preso, pastor roubando, pastor adulterando, pastor escandalizando. Olha, pelo amor de Deus, saiba ser um político e não suje a noiva
do Senhor e Salvador Jesus Cristo de lama. Deus abençoe, irmã Divina, paz do Senhor, boa noite. Saúde para a irmã Divina e toda a sua família. Deus abençoe, Fran. Paz do Senhor, Fran, boa noite. Seja bem-vinda. Saúde para Fran e toda a sua família. Né? Fran é fiel aí nas lives, irmã Divina, né? Então Salomão fez alianças políticas com vários reinos antigos territorialmente próximos, porém outros longínquos, em troca de casamento com princesas desses reinos e outros benefícios econômicos. Com isso trouxe sérios comprometimentos ao seu reino, tendo que edificar lugares sagrados pagãos para agradar as suas mulheres e construir castelos imponentes para elas, como no caso da filha de Faraó. Salomão colocou jugo no povo, tributo no povo e construiu castelos e castelos para suas amadas, suas milhares e milhares de mulheres, né? Era mulher demais, casava com acordo político. Deus disse: olha, não volte ao Egito, não negocie com o Egito, não faça aliança com o Egito. Salomão fez pior. Colecionou cavalos, todos comprados do Egito, negociou com o Egito, fez aliança com o Egito, casou com mulheres egípcias, as filhas de Faraó, fez aliança, fez pacto, fez tudo. E piorou ainda mais a coisa, adorou os deuses pagãos do Egito. Salomão! Por isso que até hoje política é uma coisa perigosa. Quando você coloca política dentro da igreja, tem pastor que é tão sem noção que ele manda distribuir os santinhos dentro da igreja, na hora do culto. Está lá o culto rolando lá e fica na porta os irmãos distribuindo o santinho do candidato. Pastor, tenha vergonha na cara, pastor. Respeite a noiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor. Tenha vergonha na cara. Você está fazendo isso, né? Aí ele usa desculpa. Mas José do Egito era político, governador. Daniel era ministro. Esse caô, né? Você quer comparar os políticos de hoje com Daniel? Você quer comparar os políticos de hoje com Daniel, é? Você quer comparar os políticos de hoje com José do Egito, governador? Você quer comparar os políticos de hoje, com esses caras? José de Arimateia era senador. Eu sei, eu conheço Bíblia. Eu sou teólogo. Eu conheço Bíblia. Eu sei que José de Arimateia era senador, discípulo oculto de Jesus. A Bíblia deixa isso bem claro. Oculto. Era, né, um discípulo secreto de Jesus. Tudo bem, vamos deixar José de Arimateia para lá. Vamos falar de Daniel, ministro. Vamos falar de José do Egito, governador. Você quer comparar os políticos de hoje com José do Egito e Daniel? Fala sério. Olha, não compare político de hoje com esses homens. Pode até existir um político honesto, sincero e verdadeiro. Não estou dizendo que não tem. Pode até ter. Mas o sistema
sistema da política, se ele não é desonesto, ele passa a ser. Se ele não se corrompeu, ele se corrompe. Ou vai se corromper, ou alguém corrompe ele. Se ele não tem ali o nome sujo, alguém suja. Porque o próprio sistema político brasileiro é corrupto. É cheio de lama. Água de esgoto. Se o cara não entrar ali no esquema deles, ele é cortado fora. Ele fica no ostracismo. Ele toma o gelo. Ele é desprezado, abandonado. Porque é honesto. Porque é sincero. Porque é verdadeiro. Eu não conheço nenhum. Pode existir. Claro, pode existir. Acredito que deve ter no nome tantos deputados federais, tantos senadores. Não é possível que você não ache ali um homem de verdade, sincero, honesto, que nunca sujou o seu nome a troco de nada. Deve existir. Não quero aqui generalizar nem julgar os políticos. Mas, pelo amor de Deus, saiba ser um político de verdade, sem comprometer a noiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noiva não merece cabresto de político. A noiva não merece, ser ali suja com lama e água de esgoto de política. Existem umas reuniões agora que estão fazendo dentro das igrejas. Só dá político, meu irmão. Só dá política. E eu acho isso um nojo. É um nojo, é um nojo. Deixa a igreja fora disso, Quer ser candidato? Vai ser, meu irmão. Vai ser candidato. Vai lá, Toda lei projetada para prejudicar a igreja do Senhor Jesus Cristo, para prejudicar os pastores, as ovelhas, o rebanho, toda lei contra a Bíblia, contra o cristianismo, você vai lá e vota contra. Toda ideologia satânica, diabólica do inferno, você vai lá e vota contra. Viu? Você que é político cristão. Faça isso. Se candidate. Só não envolva a igreja nisso. A igreja ela é santa, pura, imaculada. Não envolva a igreja nisso, que a igreja sabe em quem votar. A igreja ela é muito inteligente. A igreja é sábia. A igreja é inteligente. A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Os crentes têm a mente de Cristo. Eles sabem em quem votar. Sabe? Crente nenhum vai votar em candidato fazendo apologia a homossexualismo, fazendo apologia a bestialismo, fazendo apologia a pedofilia, fazendo apologia a aborto, fazendo apologia a isso ou aquilo. Crente nenhum vota. Os crentes são inteligentes. São. Não precisa fazer o comício dentro da igreja. Faz o comício lá, no comitê lá. O crente que quiser ir lá para assistir, vá lá assistir, não é pecado. Não é pecado você gostar de política. Não é pecado você ter o seu candidato. Não é pecado você falar do seu candidato, votar no seu candidato. Isso não é pecado, meu irmão. Só não traga isso para cima do altar. O altar é sagrado. O santo dos santos ficou ali
com exclusividade para pregar a palavra de Deus. Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo. Pronto. O altar não é lugar para se falar de política. Não é lugar. Quer aconselhar um irmão a votar no seu candidato e mostrar para ele que o seu candidato defende a Bíblia, está de acordo com a palavra de Deus e vai ali lutar pela causa do Evangelho, fale com ele em particular. Fale com ela em particular. Não envolva o altar da igreja para isso. Porque isso causa muita polêmica, causa divisão dentro da igreja, causa briga dentro da igreja. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu não gosto de tocar em assunto de política. Mas quando eu toco, eu vou até o fim. Ó, a política passada dos presidentes, a eleição passada, até hoje tem crente, um sem falar com o outro, brigando dentro da igreja. Isso é uma vergonha. Isso é um nojo. Isso é uma falta de maturidade, falta de sabedoria. Até hoje tem crente, um intrigado do outro, brigando por causa de política. Até hoje tem familiares que não se falam mais, porque um defendia um candidato, o outro defendia o outro. Então famílias se dividiram, famílias ficaram separadas, quebraram a ponte da amizade, porque um defendia um candidato, o outro defendia o outro. Aí a briga, meu irmão, foi uma briga tão grande. Um dia desse eu escutei um pastor dizendo o seguinte: eu errei muito na eleição passada. Um pastor. Não vou falar o nome dele, né, a igreja dele, porque eu respeito ele. Ele estava dizendo: eu errei muito na eleição passada, porque na eleição passada eu defendi o candidato A, muitos irmãos foram embora da igreja, a igreja dividiu, a igreja rachou, a igreja trincou, perdi dezenas e centenas de crentes que foram embora, defendendo esse candidato. Hoje o pastor se arrepende, porque igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, buscar a presença de Deus e levar as ovelhas para o céu. Então, eu tomei uma decisão na minha vida como pastor e não quero, dentro da ADESUD, assuntos sobre política. Eu não quero, dentro da ADESUD, assuntos sobre política. Não quero. Não quero. Eu não quero, porque isso divide a igreja. O ambiente fica um ambiente pesado, a igreja racha, a igreja trinca, a igreja separa, a igreja sofre, a igreja fica ferida, a igreja fica destruída. Não fale de política na ADESUD.